Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só de suas palavras vem a faltar. Porque, pois, dizes e falas, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como as águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Assim, Senhor, renova as nossas forças e ajuda-nos a termos esse poder de subir com asas como águias. Subir com asas como águias. É o que nós pedimos para todo cansado, sobrecarregado, e que não aguenta mais pisar no chão do ninho. Dá a cada um de nós esse poder de subir pela fé com asas como águias. Amém, amém. E aí, gente boa, somos nós chegando aqui nesse dia 27 de agosto de um ano de pandemia que eu nem vi passar. Nem vi passar. E você viu passar? Quero que você chegue aqui como você está. Você vai encontrar grandes soluções. Você diz como? Eu não tenho metodologia, eu ensino a fé. O Evangelho eterno de sempre, que muda tudo todas as vezes que chega e altera o coração, a mente, as emoções, a consciência. É assim que é. Experimente hoje. Oi, experimente hoje. Oi. Eu tenho aqui diante de mim, você não sabe nem o que. Só o Braulio é que sabe, ele vai já botar aí para você. Você conhece um profeta chamado Abacuque? Abacuque. É um nome diferente, estranho, Abacuque. Abacuque significa abraço. É um nome lindo. Vem ali o abraço, oi, abraço. Abacuque. Ele se viveu para cumprir o significado do seu nome, deve ter sido um homem muito carinhoso.
Mas, embora possa ter sido carinhoso, porque o seu nome assim o designa, Abacuque, no entanto, ele viveu num período, meu Jesus, tenebroso, tenebroso, tenebroso. Que período foi esse? Sabe que os historiadores não conseguem ter uma certeza cabal sobre esse período, se ele viveu no tempo do cerco assírio, aí por 600 e alguma coisa, ou se ele viveu no tempo do cerco dos caldeus. O fato é que ele viveu no tempo de um cerco. Tanto faz, não é? Se o cerco é dos assírios ou dos caldeus, todos os dois grupos eram superpotências à época e os seus cercos eram horrorosos. Tão horrorosos que, se você lê essa profecia, que na realidade não carrega nenhuma profecia sobre o fim dos caldeus, se foram os caldeus, dos assírios, se foram os assírios, não. É uma palavra de exortação para que aqueles que eram povo de Deus naquela situação se colocassem num espírito de resistência e de coragem, porque o que estava feito e não seria mudado. E o que estava ali em volta deles estabelecido não era objeto de negociação nem de barganha. Era uma tragédia mais do que anunciada, consumada. Era um cerco em estado de realização completa. Então, ele não traz uma profecia sobre o opressor. Ele identifica o opressor. Mas a palavra dele é para aqueles que estavam sob a opressão, ajudando-os a aprenderem a aguentar, a resistir. Resistir. E, enquanto isso, também a se enxergarem. No texto bíblico, o que se diz é que a opressão era diretamente dos caldeus, não havia nem aqui, não é no texto, são nas designações da Sociedade Bíblica do Brasil, separando versículo por versículo, ela diz que é o cerco dos caldeus. E aí vem uma profecia contra os caldeus, uns ais, que dizem, por exemplo, eu vou ler só os ais, não vou explicá-los. Eu já até falei sobre isso no passado aqui no Papo de Graça. Se você escrever Abacuque aí no portal Caio Fábio ou no canal, no YouTube, você vai achar. Mas no capítulo 2 ele diz, ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores, ai daquele. Aí ele explica por quê. Não tenho tempo. Aí no verso 9 ele diz, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Ai daquele que pega o que é dos outros para supostamente construir uma fortaleza inexpugnável para si. Ai daquele. Aí vem o terceiro ai, dirigido aos opressores. E ele diz, ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade, com injustiça. Ai daquele que faz assim em qualquer lugar. E aqui ele está dizendo, é na cidade do povo de Deus. Ai daquele que faz isso. Aí no verso 15 ele fala o quarto ai. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro,
Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor. Misturando a bebida ao seu furor. O companheiro não tem a menor ideia de que a bebida dele está envenenada pelo ódio do outro, que está esperando ele ficar bêbado para abusar dele. E que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas, para tirar a roupa, para colocá-lo pelado de quatro, exposto, para depois tê-lo na mão, para manipulá-lo. Ai daquele que faz isso em qualquer tempo ou geração. Aí ele prossegue e diz, ai daquele que diz ao pau é pedra, é o fim do caminho. Ai daquele que diz ao pau, acorda, pau, acorda, acorda, pau. Acorda, meu pau. Ele está falando do pau da árvore, só para você não pensar outras coisas. Ele diz assim, acorda, pau. Parece até que é outra história, mas não é não. É o pau que ele separou para fazer para ele uma imagem de escultura. Ao final ele sopra e diz, acorda, ó pau. Como se o Deus que ele próprio fabricou, como se a imagem de escultura que ele mesmo fez tivesse o poder de se manifestar, de acordar. Desperta! Pode, porventura, o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego de vida. Ai daquele que tenta fazer um ídolo de pau, dialogar com ele, a insanidade definitiva o acometeu. Aí, então, Abacuque faz uma oração das vísceras, que fala a respeito desse estado horroroso, das coisas que estão acontecendo ali, dos esmagamentos, do apocalipsismo daquela hora, que ele enxerga como um apocalipse da vida dele, da geração dele, como se o céu fosse escurecer. Para ele, o mundo tinha virado de cabeça para baixo. Era um horror o que ele estava vivendo. Para ele era insuportável. Como tem muita gente aqui comigo agora, vivendo ambientes e situações e circunstâncias e relacionamentos e opressões e cercos insuportáveis, horríveis. Era o que ele está experimentando, e para ele aquilo era um pequeno apocalipse. Era algo completamente para além do que ele imaginava que conseguiria aguentar. A impressão que dá quando a gente lê a oração é que ele vai desfalecer a qualquer momento. Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas, tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, levantam bem alto as suas mãos, as ondas imensas, o sol e a lua param nas suas moradas, não aparecem. Ao resplandecer, a luz das tuas flechas sibilantes chega. Ele está num lugar fechado, sendo alvejado, é um apocalipse de agonia. Ele diz, ao fulgor dos relâmpagos da tua lança. Além de tudo, ainda há uma tempestade horrorosa, lambendo a circunstância, de tal modo que ele diz, na tua indignação marchas pela terra,
Na tua ira, calças aos pés as nações. Ele olha para tudo que está acontecendo à volta e diz: meu Deus, que apocalipse é esse? Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas, ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu à sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os meus joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra mim, contra este povo, por causa do que a nós nos acometeu. É assim que ele está vendo tudo, é assim que tudo o está cercando. Você está numa situação de longe parecida com essa? Fala aqui para mim. Fala para mim. Escreve para mim qual é a tua situação hoje. Você pode escrever aqui no portal caifábio.net, onde está escrito chat online. Quando eu estou ao vivo, você pode escrever que cai tudo no colo do Braulio. Escreva para mim, me diga. Qual é a sua situação? A de Abacuque que eu li resumidamente. Era um pequeno apocalipse. Era inimigo humano de um lado e tormenta divina varrendo a natureza sobre a cabeça de todos. O estrondar dos trovões, o riscar dos relâmpagos, o tremer da terra, as ondas enormes crescendo. Havia uma revolução na natureza que acompanhava a tentativa de invasão humana, e está aqui o pânico dele diante dessa situação. Parece que ele vai desfalecer, que a fé está acabando. Agora, não se esqueçam, é ele quem, dentre outros, diz com extrema convicção que o justo viverá pela fé. Ele diz: essas coisas todas estão vindo, todos esses males e todos esses agravos. Todavia, o teu justo viverá pela fé. Todavia, o teu justo viverá pela fé. Algumas traduções aqui de Abacuque dizem viverá pela fidelidade, ou seja, por aquela fé que dá resistência, que ajuda a pessoa a aguentar com fidelidade o atropelo dos homens, somado àquilo que é também interpretado pela maioria dos homens como um atropelo divino, ventos, sopros, uma revolução da natureza soprando sobre ele no meio daquela calamidade, com o medo da invasão do inimigo. Ainda assim, parece que Deus não o poupa e vem sobre eles a angústia das grandes tormentas. E há momentos aqui nessa oração que parece que ele vai jogar a toalha. Você está nessa situação no momento em que está vivendo na vida, com aquela vontade enorme de desistir, mas lembre-se, o justo viverá pela fé que é fidelidade, que aguenta. A fé não evita as circunstâncias. A fé só nos dá poder para atravessar as circunstâncias. A fé não nos poupa das contingências. Ela só nos dá a força para suportar e atravessar, aguentar, chegar do outro lado. A fé não para a tormenta e impede o inimigo. Ela traz paz ao coração em meio a tudo isso.
A fé não é uma magia que nos projete para um mundo paralelo, onde nada esteja acontecendo. Ao contrário, ela é a força que nos faz ver a realidade, não temê-la, encará-la e vencê-la. Qual é a circunstância na qual você está vivendo? Com você que eu estou falando. Escreva, descreva aqui para mim. Agora, olha só que resposta da fé no coração desse homem, oprimido pelo poder extraordinário dos caldeus, uma das maiores potências da terra, ou dos assírios, tanto faz, era outra grande potência da terra, apenas com intervalo de quase uma centena de anos, algumas décadas de separação, mas não importa, a angústia é a mesma. Se você está sob opressão e ainda com a impressão de que Deus não está favorecendo, porque tem uma tempestade caindo cortante sobre a sua cabeça, fica tudo muito esquisito, muito estranho. Mas ele, então, se levanta como um leão na fé. O que você vê aqui parece uma transformação. E, de repente, esse homem vira um leão. Mas vale perguntar, quem é esse homem que, de repente, vira um leão? Ele era um cantor. Ele era um cantor. É por isso que toda a crítica textual e mesmo os eruditos judaicos dizem que esse capítulo 3, chamado de Oração de Abacuque, de fato é uma canção de Abacuque. Por que ele era um cantor? Porque ele era um levita. E os levitas tinham treino desde criança para se tornarem cantores nos serviços e nos turnos dos cultos no templo. E ele era um cantor. O que nós temos aqui é um cantor enfrentando a circunstância e ganhando pela fé uma atitude de guerreiro. É um cantor enfrentando as circunstâncias e ganhando pela fé uma atitude de guerreiro. Quando perguntarem a você quem era Abacuque, diga: Abacuque era um cantor que desenvolveu uma atitude de fé com a qual ele se transformou num guerreiro e enfrentou as circunstâncias. Esse é um resumo de quem era Abacuque, se você quiser saber. Olha como esse homem que vem na lamentação, que parece um pouco com as lamentações de Jeremias, tem um espírito lamentativo na descrição do poeta, e ele era um poeta, e o texto dele é uma poesia. E tem uma canção que primeiro descreve o esmagamento da realidade e depois reage. É uma canção que depois encara. E o que aparece ali, o que cresce ali é um guerreiro ativado pela fé. E olha só o ativamento da fé, o tomar posse da fé, o crer de fato em Deus, o andar pela fé, como aqui ele próprio declara anteriormente, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fidelidade, pela perseverança, pelo encaramento, pela não desistência. Ele está na iminência de desistir, mas resiste. Mais um passo, mais 2 passos, mais 3 passos. Ele vai adiante. Às vezes dá a impressão que ele vai parar. Ele diz palavras que soam como as últimas. Todavia ele prossegue. Ele segue adiante. Aí ele explode. Ele explode.
como hoje vai acontecer com você, que chegou aqui dizendo: eu vou lá, porque são as minhas últimas tentativas, de tão cansado, de ter tentado tudo e de não ter esperança para nada. Os inimigos não cessam de oprimir e parece que nem Deus dá descanso, até a tempestade da agonia caiu sobre a cabeça do indivíduo, que tem a sensação de estar lutando contra os homens e até contra Deus, mas não desiste. O justo viverá pela fé, o justo viverá pela fidelidade, e ele vai adiante. E quando parece que ele deu o último passo, explode um gigante. Que gigante! Que gigante! Que poesia! Que profecia não para os outros, mas para si mesmo. Esse é um homem que profetiza não para os outros, profetiza para si mesmo. Fala com seu próprio coração. Essa é a profecia mais difícil. É fácil profetizar para os outros. O difícil é dar ordens proféticas e de fé ao próprio coração. Eu encontro e conheço pessoas que são ótimas de pregação daqui para lá, de profecia daqui para lá, de palavra de ânimo daqui para lá, mas não conseguem virar aquilo que dizem, pregam, supostamente afirmam crer, não conseguem transformar isso numa palavra que seja para eles próprios, que os levante, que os acorde, que os põe em pé, que os agigante pela fé. Mas é isso que Abacuque faz. Não profetiza para o rei dos caldeus, nem para o rei de Israel, nem para o povo de Israel, nem para ninguém. Ele quer saber o que vai acontecer, ele quer saber para ele quer saber por ele, e ele quer entender nele, e ele quer ter força nele, porque ele está que não aguenta mais. Está que não aguenta mais. A palavra de Deus, na circunstância, parece não fazer sentido. Ele diz: eu vou subir numa torre para ver se Deus fala comigo. Se mais perto do céu eu ouço essa palavra que me alente. Porque eu estou nas últimas, eu estou cansado. E lá vai ele fazendo uma canção que é uma lamúria apocalíptica, de angústia, de dor, mas ele ainda fala com Deus a respeito do mundo, da vida e dele, sem entender nada naquela circunstância tão apocalíptica para a pequena existência dele. Mas ele prossegue andando até que ele dá esse passo. E ele diz, olha o que ele diz, ele diz, isso aqui é um cruzado de direita, na cara da desesperança. Ele diz: ainda que a figueira não floresça. E a primeira coisa que aparece na figueira são as flores, depois as folhas e, por último, os frutos. Mas ainda que a figueira toda seca não abra os primeiros botões de flor, dando sinal de que há vida, de que há uma estação nova, de que há frutos doces esperando por nós num futuro logo adiante. É isso que significa ainda que a figueira não floresça. Ou seja, mesmo que não haja o sinal dessa esperança de que haverá frutos logo adiante, mesmo que não haja isso, nem haja fruto na vide, porque eu tenho uma videira aqui em casa.
E às vezes ela já está toda coberta e verde. E você pode procurar com a impressão de que vai encontrar cachos. E aí chega, mas não encontra fruto na vide. Quando você olha uma figueira e olha uma videira, dependendo da circunstância dela, do que ela esteja produzindo, no caso da videira, se ela já está toda coberta de folha, é natural que debaixo dela haja cachos de uva. Aí você chega lá e não há. E ele diz, olha, mesmo que tudo seja miragem, mesmo que tudo seja ilusão, mesmo que a esperança do futuro não esteja sendo anunciada em nenhuma perspectiva, mesmo que a consolação e o alívio até aqui sejam meramente ilusivos, mesmo que assim seja. Mesmo que também o produto da oliveira seja uma farsa, seja fake. Eu também tenho uma oliveira aqui em casa. A oliveira das azeitonas para fazer o óleo, que era absolutamente fundamental para a vida do homem antigo, o óleo com todas as suas serventias, de alimento à cura, a qualquer outra necessidade, era algo que tinha um espectro de valor enorme. Ele diz ainda que eu não encontre esse produto, ainda que a oliveira esteja me pregando peças, esteja cheia de folhas, e uma oliveira é prateada ao sol, é linda. A nossa aqui, daqui a pouco, quando o meio-dia cair em cima dela, ela vira uma planta prateada, maravilhosa. E ele disse que correu lá e não tinha nada. Era uma mentira, ela estava linda, mas não tinha fruto a oferecer. E ele diz, ainda que a vida esteja se me enganando, que eu esteja correndo para as esperanças que em circunstâncias normais são verdadeiras, mas nesse caso são falsas, ninguém me ajuda, nada me socorre, não há acenos de esperança em tudo aquilo ao que eu recorro, como é o seu caso. Aí ele diz, e os campos? Os campos não produzem mantimento, tudo que eu plantei mingou, morreu, não produziu, nada floresceu ou frutificou. O trabalho todo gerou apenas nada. Mas ainda que tudo isso esteja se manifestando assim, como, por exemplo, as ovelhas, que eu disse, tudo não deu certo, mas as ovelhas estão lá, as ovelhas dão leite, as ovelhas dão mantimento, as ovelhas dão alimento. Aí ele corre e diz, meu Deus, as ovelhas foram arrebatadas dos apriscos e nos currais não há gado. Tudo que ele pensava que podia ser mantimento para ele, a figueira, a vide, a oliveira, os campos e os mantimentos, as ovelhas e os gados, nada estava lá, nada produzira coisa alguma. Era um tempo de total pandemia de esperanças. Todas as coisas tinham murchado. E as últimas esperanças, o gado magro, a ovelha, ainda assim
tinham sido levados, tinham sido arrebatados. Como aconteceu com você? Você está vivendo isso? Aí a vontade de desistir é terrível, né? Mas lembre-se, esse homem inicia essa poesia final dizendo no verso 17, ainda que. Quem diz ainda que está disposto a qualquer coisa. Quem diz ainda que está disposto a qualquer coisa. Repita comigo, aí na sua casa, no seu apartamento, em qualquer lugar onde você esteja. Quem diz ainda que está disposto a qualquer coisa. Quem diz ainda que está disposto a qualquer coisa. A enfrentar tudo quanto seja desesperança, ainda que a figueira não me dê nada, ainda que a videira não dê uvas, ainda que a oliveira me engane e não apresente nada, ainda que os campos se tornem inférteis e tudo neles murche, ainda que as ovelhas e os gados tenham sido roubados, ainda que todas as fontes de sustento que eu tinha tenham sido exauridas, como tem uma quantidade enorme de pessoas aqui comigo dizendo todas as minhas fontes de recurso foram exauridas. Ainda que, todavia, cara, isso aqui é um macho espiritual. Se fosse uma mulher, eu diria isso aqui é uma fêmea de Deus. Pelo amor de Deus, não me interprete politicamente de modo errado. Eu só estou sendo veemente para dizer que esse cara, apesar da poesia, apesar de ser cantor, apesar da sensibilidade, apesar da hipersensibilidade, apesar das circunstâncias, apesar do cerco caldeu, apesar da tempestade na agonia, apesar de buscar mantimento e não encontrar em lugar nenhum, ele olha e nada acena com possibilidades, é uma figueira falida, é uma videira sem fruto, é uma oliveira fake, são campos secos e currais roubados. Mas ele diz ainda que, e venha o que vier, depois que ele diz ainda que, ele descreve a falência total, ele diz ainda que, todavia, ainda que, todavia. É isso que você e eu temos que aprender na nossa vida, ainda que, todavia. Pouca gente sabe fazer isso. Os que eu vejo sabendo fazer isso é com retardo. É depois que reclamaram, murmuraram, resmungaram, quase blasfemaram, se zangaram com tudo, xingaram, aí vem recuperar uma esperançazinha assim, sabe? Pela honra da firma. Dizem ainda que, mas não é aquele ainda que de quem ganhou aquela textura, aquela densidade, aquela rigidez, aquela resiliência, aquela resistência, aquela perseverança. Gente feita desses materiais espirituais que não são desse mundo. Gente que vai ganhando aquilo que a fé traz, e a fé coloca em nós a resistência de materiais que não são desse mundo.
é material, deixa eu te dizer, alienígena, porque a fé também é alienígena. A fé é dom de Deus. Ela não nasce ali na esquina, nem é plantada industrialmente, ela é uma dádiva. Por isso ela é alienígena no homem. A fé. A fé. Aqui, minha filhinha está se formando. Oh, meu amorzinho! Está se formando em nutrição, minha neném. É muita fé de todos nós e dela que lutou e chegou lá. Juju, te amo, meu amor. Te amo. Parabéns, meu amorzinho. Muita fé para chegar aí. Graças a Deus, Dadazinha. Graças a Deus. É fé, é fé, é fé. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira mente, e os campos não produzem mantimento, todavia o quê? Eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Cara, isso em que treino de coach você vai aprender, me diga? Porque isso não é uma metodologia, é o desenvolvimento de uma experiência com Deus. Não é um curso, é uma experiência. Não é um programa, é uma experiência. É a experiência de aprender a responder a qualquer circunstância da vida, ainda que a circunstância não te favoreça. Você aprende muitas técnicas e cursos e metodologias dizendo, se você fizer isso, você vai ser favorecido. Aqui não. Aqui o cara não aprende a fazer nada, ele só aprende a crer, a resistir, a suportar, a aguentar, a ir adiante, a não voltar atrás, a prosseguir, e ainda que os recursos todos estejam exauridos, não tenham aparecido, tenham secado, sumido, ainda que tudo isso que podia ser a reserva final tenha minguado, ainda que ele tenha um todavia contra a calamidade. Quem tem um ainda que, tem um todavia contra a calamidade. Você repete isso comigo? Quem tem um ainda que, tem um todavia contra a calamidade. Quem tem um ainda que diz ainda que, tanto faz, ainda que, tem um todavia contra a calamidade. Tem uma adversativa contra a calamidade. Tem um a despeito de contra a calamidade. Todavia eu me alegro no Senhor. Em que mais que ele se alegraria? Essa é outra coisa que eu pergunto. Você vai aprender em que curso de motivação? Ou você aprende a ter a fé que resiste, e é fé no Senhor, que resiste tudo, que dá a você resiliência no coração com materiais espirituais que não são desse mundo. A fé não é deste mundo. A fé é um dom divino, não é deste mundo, e traz a você, propicia a você, reveste a você com materiais de resistência transcendental. Não é dessa ordem de coisas. É real, no entanto, mas não é desta ordem de coisas. Assim faz a fé em mim. É por isso que você vê gente de fé aguentando o impossível, o impensável, o absurdo,
o inaguentável. Quando passa a tormenta, está todo mundo no chão e você vê aquela pessoinha de fé em pé ali. Em pé. Aí você vê seus mestres, seus instrutores, todos os reis da sabedoria do poder, caídos no chão. E aquela velhinha que não aprendeu nada, exceto a resistência da fé, a perseverança, a esperança, o olhar para a vida com amor, com essa capacidade fiel de não desistência, e que tem dentro de si esse ainda que, porque já viveu para ver que com figueira, sem figueira, com videira, sem videira, com oliveira, sem oliveira, com ovelhas, sem ovelhas, com campos e currais ou sem nada. Todavia, como eu disse, quem tem um ainda que decorre da fé, tem um todavia, que é poder da fé para prosseguir. Todavia, eu me alegro no Senhor. Não é no curso, não é nada. Quem vive sabe que tudo isso é bobagem. Você faz um curso o quê? Tem um curso para você aprender a como perder 2 filhos. Tem um curso que te ensina como lidar com a minha casa quando todos não querem mais saber de nada e se dispersaram. Tem algum curso para te ensinar a sair desse casamento horroroso, no qual você é maltratada ou apanha uma vez por semana? Tem algum curso para te ensinar a encarar a sua falência total e absoluta, sem ter de onde começar, nem empréstimos a obter? Não tem. Agora, disto eu entendo. Isto eu conheço e sei. Já estive no alto e já viajei por dentro do abismo. E sei como é ter um ainda que. Um ainda que no meio do nada. Que coloque você nesse todavia. Que já está acima das constatações. E diz, todavia, eu me alegro no Senhor. Quem tem um ainda que para enfrentar as circunstâncias mais baixas da agonia, se resistir, sairá nesse todavia de uma esperança superior. Todavia, eu me alegro. Cara, que maluquice! Outra vez, onde é que você vai aprender a falir com alegria? A não ter nada com alegria? A sorrir para a tempestade? Num ambiente onde tudo é fracasso, mas você sai porque quem tem um ainda que carrega um todavia de alegria no Senhor. Todavia eu me alegro. É uma decisão. Eu me alegro é uma decisão. Não é eu fui alegrado pelo Senhor. É também uma decisão da fé. A fé pode ensinar a você a decisão da alegria. A fé pode ensinar a você a decisão da alegria, porque a alegria não é algo que nasce no meio da calamidade. Por nascer, ela não nasce. A alegria só nasce em meio à calamidade quando ela se deriva do Senhor. E quando ela é uma ordem do estado superior da consciência, da mente em Cristo, para as emoções, para os sentimentos, para o coração.
todavia, eu me alegro. É um todavia que eu conto a mim mesmo. Você tem um todavia que você fala para si mesmo? Você dá ordens de todavia ao seu próprio coração? Quando tudo faliu, você tem um todavia da fé para dizer ao coração: alegra-te no Senhor. É a fé que ensina a gente, no meio do nada, da falência, da perda total, dos lutos absolutos, é a fé que nos ensina a nos alegrarmos no Senhor. Todavia, eu me alegro no Senhor. Não é em nada, não é na economia, não é no presidente, não é no regime ou na ideologia. Tudo isso é loucura, é a falência. Todavia, eu tenho um todavia maior do que tudo que me cerca. Repita comigo, eu tenho um todavia maior do que tudo que me cerca. Eu tenho um todavia maior do que todas as minhas falências. Todavia enfrentarei todas as coisas com essa alegria que eu, em fé, tenho no Senhor. Eu não espero um cafuné divino, porque não é assim. Todavia, eu me alegro, é uma decisão de uma consciência em fé maior do que as circunstâncias imediatas. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Que coisa maravilhosa. Se quem tem Deus tem uma alegria, parece clichê o que eu vou dizer, mas não é não. Quem tem Deus tem uma alegria que ninguém pode tirar. Quem tem Deus tem uma alegria que nada pode fazer desaparecer. Quem tem Deus tem uma alegria vitoriosa, mesmo quando ainda não apareceu nenhum sinal de vitória. Quem tem Deus já carrega a vitória em si, antes de haver vitória fora de si. Quem tem Deus já carrega a vitória em si, antes de haver vitória fora de si. Todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça. Corça. Você sabe como é que é o pé da corça? Corça é aquela cabra montezinha, é um tipo de cabra montezinha. Eu conheço bem as corças no sul de Israel, as cabras montezinhas, que andam em precipícios íngremes e elas escalam, elas vão subindo. Elas vão subindo. Outro dia eu postei uma imagem de corças subindo numa montanha, tem uma delas, inclusive, que está com os lábios prendendo um pedaço de uma pedra para ela conseguir. Elas são especialistas em escalar o impossível. E é isso que ele está dizendo aqui. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça. Me habilita a subir e a escalar o impossível pela fé. Pela fé. E me faz andar altaneiramente, ou seja, me faz escalar o impossível e depois me faz correr por cima das cordilheiras, das circunstâncias. É o Senhor Deus. E aí tem aqui escrito, ó, mestre de música para instrumentos de corda, podem cantar esse louvor, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira mente, e os campos não produzem mantimento, todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e a minha alegria. Ele me faz, como as corças, escalar as montanhas inescaláveis.
e me faz andar altaneiramente. Tudo isso pela fé. Tome posse para você. Tome posse para você. A poesia é verdadeira, é de Abacuque, mas ela não é só poesia. Ela é palavra da vida, ela é palavra que faz você sair de toda falência. Se você quiser aprender, ande aqui comigo, você vai aprender. Porque eu já fui declarado morto, já teve gente que disse há 23 anos atrás, o Caio acabou, o Caio morreu, fizeram o meu funeral ministerial, disseram que já era, que eu era uma página virada, e olha só, ainda que isso tudo, todavia, o Senhor sempre foi minha alegria. Olha eu aqui, eu não estou teorizando, eu sei o que é isso. E sei que é pela fé que a gente vence tudo e que a gente acaba correndo por sobre as cordilheiras da vida, andando altaneiramente por causa dessa fé. Jesus, que essa fé seja compreendida, entendida, praticada, abraçada, que todo medo seja expulso e que as pessoas não tenham medo de se entregar, de pular, de se jogarem na certeza da tua proteção, do teu livramento, ainda que qualquer coisa, todavia, apesar de qualquer coisa, eu me alegro no Senhor. É em Ti que eu tenho o meu equilíbrio mental, emocional, espiritual e comportamental. Não importa qual seja a tragédia, ainda que, todavia, eu dou ordens ao coração e me alegro no Senhor, que é o Deus da minha salvação. Em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém.